A água é um componente indispensável aos seres humanos e constitui maior parte do nosso organismo, representando mais de 70% dele. Assim como nos seres humanos, a água é também componente principal de plantas e animais, principais fontes da nossa alimentação. Na carne, o conteúdo de água pode chegar a 70%, enquanto nas verduras pode representar até 95%. Nos seres vivos, a água desempenha diversas funções como o transporte de nutrientes e produtos de descarte do metabolismo, participação de reações químicas e bioquímicas e estabilização da estrutura de diversas moléculas complexas, como proteínas e ácidos nucleicos. Como a água não é fonte energética e nem protagonista nos processos bioquímicos, mesmo sendo indispensável a eles, essa molécula pode ter sua importância nos alimentos subestimados. Entretanto, sob um olhar mais apurado, verifica-se que a água possui importância determinante nas propriedades funcionais dos demais componentes dos alimentos e da conservação deles. A atividade de água tem por definição a medida do estado da energia da água em um sistema. Ele é qualitativo, assim não depende da quantidade da amostra. Bom, o que é esse estado da água? No exemplo dado, vemos um tanque grande e um tanque pequeno com diferentes quantidades de água. Se o tanque pequeno ligado pelo sistema de vasos comunicantes ficar na mesma altura do tanque grande, como mostrado na primeira imagem, não haverá movimentação, pois eles estão em equilíbrio. Se o tanque pequeno ficar mais baixo que o tanque grande, a água do tanque maior vai se movimentar para o tanque menor, porque a energia do tanque grande vai ser bem maior que a do tanque pequeno. E se o tanque pequeno for erguido acima do tanque grande, a água do tanque menor vai se movimentar para o tanque maior, ao contrário da segunda imagem. Nesse caso, o tanque menor tem uma energia maior, independente da sua quantidade de água. A definição de atividade de água deriva de uma fórmula matemática, uma equação da termodinâmica do potencial químico das substâncias, onde a atividade de água é a fugacidade, melhor dizendo, é a capacidade da água transitar de um lugar de maior energia para o de menor energia. A fórmula da atividade de água é igual à pressão de vapor da água na amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura na mesma temperatura. Portanto, igual a umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. É importante ressaltar que todo valor de atividade de água é menor que 1, porque a água pura e a amostra dividida pela pressão de vapor da água, que é 1, vai dar 1. A atividade de água ela é mais utilizada na prevenção do crescimento de bactérias, pois precisa-se controlar o nível de atividade da água para o alimento ter um bom período de vida útil. A água dos alimentos pode estar disposta na estrutura deles de duas diferentes formas. Água livre, que é aquela que se apresenta fracamente ligada aos demais componentes dos alimentos. Esta água poderá servir de meio de cultivo para micro-organismos, na imensa maioria das vezes indesejáveis, levando à perda de sua qualidade. E como meio para reações químicas e bioquímicas, também provocando alterações nos alimentos. Água ligada, que é aquela que se apresenta fortemente ligada aos demais componentes dos alimentos, normalmente formando as primeiras camadas de hidratação das mesmas. Por estar ligada intimamente ao alimento, não serve como meio de cultivo para micro-organismos, assim como não é meio propício para a ocorrência de reações químicas e bioquímicas. Devido à presença de água nessas duas formas, a determinação de teor de água total do alimento, umidade, em laboratório, apesar de ser uma das análises bromatológicas mais importantes, perde espaço quando há necessidade de inferir sobre a conservação e vida de prateleira dos alimentos. É então importante conhecer apenas o teor de água livre presente nos alimentos, através da atividade da água. O teor da umidade se baseia na quantidade de água presente em uma amostra calculada pelo peso inicial menos o peso seco ou úmido multiplicado por 100. É uma medida muito utilizada no processamento e em testes de produtos comestíveis, importante especificamente para saber a qualidade do alimento, o valor nutritivo, a sua estabilidade, entre outros. De acordo com Adolfo Lutz, a determinação da umidade do alimento é feita através da utilização do método de perda por dessecação em estufa a 105 graus Celsius.
A técnica consiste em pesar uma certa quantidade de amostra pulverizada em cápsulas de porcelana com peso conhecido e previamente seca em estufa e levar a estufa para aquecimento a 105 graus Celsius. Após um determinado tempo, retirar da estufa e resfriar em um dessecador e pesar. Repetir as operações de aquecimento e resfriamento até o peso constante. E depois aplicar os valores obtidos à fórmula, que é o peso inicial menos o peso final, dividido pelo peso inicial vezes 100. Outro método é o método Carl Fischer, publicado em 1935 pelo petroquímico alemão Carl Fischer, e se tornou um método bastante conhecido pela grande variedade de aplicações e amostras. Consiste na utilização de uma amostra diluída, geralmente metanol, com reagente Carl Fischer, que é uma solução contendo amina, iodo e dióxido de enxofre. Com presença de água, esses componentes eles são consumidos com rapidez, possibilitando que a medição seja realizada e relacionada ao teor de água na amostra analisada. Todo o processo de leitura até o ponto final da titulação é detectado pelo eletrodo presente na amostra. Bom, agora irei falar sobre o método de determinação da atividade de água. O índice de atividade de água ele é determinado através da relação existente entre a pressão de vapor de água de um alimento e a pressão de vapor da água pura à mesma temperatura. É avaliada numa escala de 0 a 1, onde 1 representa água pura, assim quanto maior o valor da atividade da água, maior o risco de apodrecimento do alimento. Essa medição pode ser feita através de medidores de atividade de água, principalmente aparelhos que utilizam do sensor de ponto de orvalho, que é bastante utilizado por ser bastante rápido e eficaz, onde a amostra é colocada numa cápsula num aparelho com sensor de ponto de orvalho e um termômetro infravermelho de alta precisão. O sensor ele mede a temperatura de formação do orvalho do ar e o termômetro infravermelho mede a temperatura da amostra. Então, quando ocorre o equilíbrio entre as pressões de água, um feixe infravermelho focado em um pequeno espelho determina o ponto de orvalho preciso da amostra. Por fim, a temperatura do ponto de orvalho é então traduzida em atividade de água. Por fim, compreende-se a atividade de água é um dos fatores intrínsecos dos alimentos e é uma medida qualitativa, que permite avaliar a disponibilidade de água livre que é suscetível a diversas reações. Em termos práticos, é a água do alimento que vai reagir com os micro-organismos e também participar de outras reações, como as enzimáticas, sendo que estes fatores podem afetar diretamente a qualidade sensorial ou sanitária do alimento. Já o teor de umidade é uma medida meramente quantitativa, medindo o percentual em peso de toda a água presente no alimento, tanto livre quanto ligada, e está mais associado ao rendimento e qualidade sensorial.